O que você vê que é um problema em comum entre esses 155 mil clientes? Obviamente, numa escala, assim. Você vê que o cara não sabe o que fazer. O que você vê que é uma coisa que é comum, assim, e para você é algo que você, numa primeira reunião, você gosta de deixar claro? O que você percebe que é um ponto em comum entre as pessoas que te buscam lá? Cara, eu acho que um ponto em comum com as pessoas que me buscam é que elas são humildes intelectualmente. Senão elas não me buscariam. Que legal. Né? E eu acho que o que te faz crescer de uma forma geral, e são habilidades diferentes, fazer dinheiro e multiplicar dinheiro, né? Aquelas pessoas que me buscam são humildes intelectualmente para entender que elas não sabem tudo. Você não sabe tudo, eu não sei tudo, e por isso somos sensatos. No momento que você acha que sabe tudo, você é arrogante. Boa. Muito boa essa E no momento que você é arrogante, você é insensato. Então você acaba, muitas vezes, não fazendo o que você sabe que deveria fazer de uma forma racional, de uma forma lógica. Então quem me busca sabe que não sabe tudo e reconhece que não sabe tudo. E no momento que você é humilde, você se abre para ouvir opiniões diferentes. E no momento que você se abre para opiniões diferentes, você evolui. E isso é muito importante. Então, o que as pessoas que me buscam têm em comum? Elas são humildes intelectualmente. Muitas delas têm mais dinheiro do que eu. Muitas delas são mais velhas do que eu. Muitas delas têm uma renda maior que eu. Muitas delas têm muito mais história do que eu. Mas ainda assim elas me buscam por algum motivo. E esse motivo é, eu não sei tudo. Eu sou bom nessa área e em poucas outras. E eu preciso da sua ajuda nisso. Então, o que elas têm em comum é isso. Muito elas bom. são humildes intelectualmente. Muito bom. Agora, o maior erro, muitas vezes, de quem não me busca, vou dizer assim, não de todos, é claro, né? Tem gente que, inclusive, investe melhor do que eu, né? Mas as pessoas que não me buscam, muitas delas têm em comum o fato de elas acharem que elas sabem tudo, né? Seria basicamente o antagonismo que eu acabei de falar. E o problema disso é que qualquer pessoa tem uma opinião sobre o futebol, né? Então você vê no estádio todo mundo dando opinião pro técnico. Qualquer um tem opinião sobre política. Qualquer um tem opinião sobre economia. E é muito fácil também qualquer um ter opinião sobre investimentos e sobre dinheiro. Isso traz a ilusão de que elas estão muito seguras. E o que a gente vê acontecendo? O que a gente vê acontecendo é que a maioria das pessoas perdem dinheiro ao longo do tempo. A maioria das pessoas elas não sabem investir e essa arrogância custa muito caro na frente, custa muito caro. Porque você vê naturalmente que hoje a gente vive uma crise, por exemplo. Eu venho conversando com muitas pessoas, e essas pessoas que estão no meio de uma crise, elas criticam muito o Brasil, naturalmente, e pelo fato de elas estarem muito críticas ao Brasil e a taxa de juros está muito alta, elas fogem para o Porto Seguro, que é um investimento de renda fixa tradicional. Só que em algum momento essas mesmas pessoas elas vão investir em bolsa quando a bolsa estiver bombando, porque elas vão falar que agora a economia mudou. E aí quando a bolsa começar a cair, elas vão sair de lá e vão investir de novo em renda fixa. Então a gente vê ciclos econômicos acontecendo. Mas a gente vive numa sociedade onde a minoria sempre vai ganhar. Porque o preço do sucesso é você pensar diferente. E o custo de pensar diferente é você ser obrigado a aceitar críticas da massa. Isso dói demais, porque desde os primórdios a gente aprendeu que para a gente se manter vivo, a gente precisava ser aceito pela maioria. Senão a gente seria abandonado, né? E a gente seria comido pelos leões, né? Então a gente precisou ser aceito pela maioria. E quando a gente fala de grana, é natural, existe uma pirâmide, né? Onde existe uma minoria que atinge um grande resultado, e a gente atinge um grande resultado pensando diferente e sendo criticado pela massa. É natural isso acontecer. Isso também é uma consequência, de alguma forma, do nosso modelo de capitalismo e democracia, talvez. Então, é difícil. Você pode ver que não existe gente famosa que não é criticada. Os únicos que não são criticados são aqueles que não viveram tempo suficiente para virarem vilões. Então, assim, ou o herói, ele vive tempo suficiente para virar vilão, ou ele morre antes da hora e aí ele é eternizado como herói. Sim. Mas aqueles que vivem demais, eles sempre viram vilões. Pega qualquer pessoa que tem mais de 10 milhões de seguidores. Não tem ninguém à prova de bala. Porque é natural. Tem como. É natural, né? Você tá falando de pensar diferente. Eu sempre achei você extremamente inteligente. Sempre te falei isso. Inteligente, sempre contra-intuitivo, né? Onde todo mundo tá olhando para um lado, eu sei que o nego sempre tá olhando para o outro. Por
Porque você fala pensar diferente. Como que você sempre foi um cara que exercitou o pensar diferente? Eu sei que eu tô indo pra uma linha filosófica, mas como que você faz pra exercitar pensar diferente? Já aquela coisa, cara, já todo mundo fazendo, eu já penso ao contrário. Então, tá legal, é uma coisa prática de exercitar o pensar diferente. Como que você faz na prática o pensar diferente? Porque eu sei que você é assim. Não me engane, você é assim. Cara, Você eu pensou sou... muito diferente. Você fala que eu sou um cara inteligente, e eu sou realmente muito inteligente quando a gente fala sobre a ótica racional da coisa. Aham. Então, teste de QI. Cara, eu tenho um QI acima da média. Só que, em compensação, em outras coisas, eu sou totalmente burro, cara. Eu sou muito burro. Sim. Eu sou um cara burro emocionalmente com pessoas, por exemplo. Eu sou burro e sou inocente em muitos casos. Em outros, eu sou muito inteligente tecnicamente. Ah, você não é burro, Então, você acha? porra, eu sou muito Não burro em é, algumas não fala áreas. assim. Vamos bater mais uma palma pro Só. Thiago, vai, mais uma palma pro Thiago. Não é não, fala assim não, pô. Não é, você é tão legal, pô. Então, eu acho que esse pensar diferente talvez tenha vindo um pouco da minha criação, né? Assim, pelo fato de eu ser inteligente racionalmente e talvez burro nessa área, mais emocionalmente, relação com pessoas, isso aqui me excluiu muito da sociedade, de alguma forma. Excluiu muito de laços de amizade na infância, bullying, etc. Então acho que eu juntei essas coisas e comecei talvez a ser aquele cara que quer fazer tudo diferente, tudo ao contrário. Quase como uma rebeldia ao sistema, a revolução das coisas. Então tudo eu tenho quase que uma reação natural a pensar diferente, né? E se você for utilizar a lógica, né, o pensar diferente, e aí trazendo para uma metodologia, talvez, que você me perguntou, o pensar diferente é muito simples. É você fazer a próxima pergunta. Calma aí. Fazer a próxima pergunta é pensar diferente. Boa. É isso que vai te fazer pensar diferente. Então, se você levar isso para sua vida, é muito simples. Então, por exemplo, a gente vive uma crise hoje. O que você faria? Ué, eu investiria em renda fixa. Por quê? Porque as ações estão em crise, né? O mercado está em crise e a renda fixa está pagando muito. Essa é a primeira pergunta. Agora, o que vai te fazer pensar diferente é fazer a próxima pergunta. Se a gente está em crise e todo mundo sabe disso e todo mundo está fazendo a mesma coisa, será que já não está precificado a opinião da multidão? Sim. Então eu vou fazer o contrário. Isso me faz tomar uma atitude diferente, né? Então isso é sempre o que vai te diferenciar, né? A primeira pergunta é: que carro impressionante esse daqui? Ele custa R$1 milhão. A segunda pergunta é: quem está dirigindo aquele carro? A terceira pergunta é: o que esse cara fez para conseguir comprar esse carro? A quarta pergunta é: o que eu posso fazer para fazer o que esse cara fez? Então, as perguntas vão te levando às atitudes diferentes. Então, se você for num grau banal e ao mesmo tempo profundo em relação à filosofia, né, diz que o que é e o que não é, não é. Tá. Certo? Aham. Por quê? Porque existem pessoas cheias de opiniões. Sim. E o que seria uma opinião se não fosse uma ilusão da verdade? A verdade existe, Sim. ela é. Sim. Opiniões são ilusões da verdade. Sim. E aí a gente tem uma teoria de Platão, por exemplo, que diz que existe o universal e o particular, né? Então, a gente tem o particular, que é o Caio, e a gente tem o universal, que é o ser humano. O particular Caio tem particularidades que se derivam da imaginação do ser humano como coletivo, né? E por que é importante pensar nisso? Porque o Caio está pensando num grau particular. Só que se a gente for pensar na idealização do ser humano, existe um ser humano ideal. E o que é o ideal? O ideal, ele é o ápice da definição, talvez, da perfeição humana. E existe o Caio particular, que não é o ser humano ideal. Talvez para ele exista um ser humano ideal dentro dele, mas ele é um ser humano particular, que sabe dos seus defeitos. Por que é importante essa reflexão? Porque quando a gente fala sobre pensar diferente, o pensar diferente tem a ver com fazer a próxima pergunta. Então, se o Caio particular existe e existe a idealização, o ser humano ideal, o Caio deveria perguntar:
o que então eu deveria fazer para me transformar num ser humano ideal? E assim ele passaria a tomar atitudes diferentes. Então, quando a gente começa a se questionar, o se questionar é o que vai fazer a gente tomar atitudes diferentes. E o que as pessoas fazem hoje? Elas não buscam questionamentos. Elas não buscam questionamentos. As pessoas, elas buscam certezas. E as pessoas que buscam certezas, geralmente são pessoas extremamente conformadas, geralmente intelectualmente pouco desafiadas e pouco desafiadoras. São pessoas que não buscam muita mudança. Não é que elas não gostam de mudança, é que isso não as instiga, porque elas têm uma certa, talvez, limitação que foi imposta às vezes até pela criação delas. Então eu acho que o que faz a gente pensar diferente? Perguntas. Perguntas. E andar com gente que faz perguntas e que nos traz menos certezas do que reflexões. E eu acho que eu tive um pouco de sorte, porque quando eu tinha meus 18 anos e eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu comecei a cuidar do dinheiro de pessoas que tinham 60 anos, 70 anos e etc. Então todas as certezas que eu vivia, elas eram quebradas o tempo todo e questionadas e postas à prova, porque todo mundo era diferente. Então eu comecei a me questionar o tempo todo. E hoje eu virei esse cara, só que às vezes eu passo do ponto. E aí aquelas pessoas que não estão na mesma sintonia que eu, elas não gostam de estar comigo porque elas ficam bravas com isso. Porque elas querem leveza, tranquilidade, risadas, e às vezes eu vou muito fundo em alguma coisa. Então eu não sei, acho que talvez essas reflexões tragam atitudes diferentes. Como que você enxerga a sorte? Você falou desse elemento sorte, como que é para o negro a palavra sorte? Como que é sorte em grana, sorte em investimentos? Qual que é o fator sorte? Como que você enxerga isso? Acho que existe a sorte que vem de Deus e a sorte que vem do homem? Da tentativa, né? Da sua disciplina. Né? Então acho que tem a sorte que vem da sua disciplina e a sorte que vem de Deus. Então tem a sorte de Deus que não dá para controlar. E ela define boa parte do seu sucesso financeiro. Eu nasci homem, no ano que eu nasci, com a minha altura, com uma capacidade técnica, no mesmo país que você, saúde, podendo te encontrar, com saúde, filho dos meus pais, etc. Então essa sorte realmente não dá para comprar. Mas não é ela que define tudo. Por quê? Porque tem gente que nasceu melhor do que eu e está pior do que eu. Se a gente fosse metrificar talvez o sucesso através da grana, tem gente com mais grana que eu que terminou com menos grana do que eu. Então isso aqui demonstra uma única coisa. Você influencia de alguma forma o seu resultado. Então você não deveria colocar um limite de conformismo de acordo com se você nasceu assim ou não. Né? Então eu acho que existe o segundo grau de sorte que tem a ver com talvez um pouco de meritocracia também. Que seria você tentar mais do que os outros. E você tentar mais que os outros num solo mais fértil do que os outros, em algum momento vai acabar te trazendo algum tipo de sorte. Né? A sorte é a convexidade da vida. Então a sorte seria você se expor a situações onde existam possibilidades de ganho muito relevantes. Então o segredo do sucesso é você jogar sementes em solo fértil. Uma delas vai germinar e vai ficar muito grande. Então eu, por exemplo, que conheço um pouco da sua história, vi você participando de vários negócios. Uhum. Você jogou semente em vários solos. E alguns deles foram muito mais férteis do que outros. Uhum. E eventualmente nem eram, às vezes, o que você era mais otimista. E no meu caso também. Então, para você dar certo na vida, em termos de negócios e dinheiro, você não precisa acertar mais do que errar. Você só precisa fazer com que os seus poucos acertos sejam muito maiores do que os erros, né? Muito bom. Então, para mim, existem os dois tipos de sorte, cara. Mas as pessoas, muitas vezes, querem acreditar o sucesso alheio apenas ao ambiente que você nasceu. E elas estão parcialmente certas, mas não deveriam limitar o sucesso particular da vida delas através da régua da vida do outro, sem imaginar que você pode interferir de alguma forma nas suas próprias atitudes. Então eu acho triste, limitante as pessoas que olham dessa forma.